porque o autor e consumador da tua fé é o Senhor Jesus. Algumas lições desse texto são importantes para nós, apesar dele ter uma conotação muito prática. E eu quero compartilhar com você. São coisas que eu carrego para mim, para a minha vida. Principalmente essa primeira aqui. Primeira lição desse texto. Leia a Bíblia e conheça a vida dos servos de Deus do passado. Eu estou falando de pessoas como eu e você lá do Antigo Testamento. A vida de Abraão, a vida de Davi, a vida de Sansão, de Elias, Eliseu, Moisés, Josué, a vida de Ruth, a vida de Raabe, a vida de Ana, a vida de muitas mulheres. Meu querido irmão, à medida que nós estamos lendo sobre a vida desses homens de Deus do passado, homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, nós estamos vendo exemplos de fé que correram e cruzaram a linha de chegada. Leia biografias cristãs. Eu canso de falar aqui, os irmãos até já sabem, se torna até às vezes repetitivo, mas eu gosto muito de biografias. Vou começar alguma em breve. Terminei recentemente a biografia de Hudson Taylor e agora vou começar do Dietrich Bonhoeffer. Mas leia biografias de homens que também suportaram. Eu me lembro que no ano de 2016, em uma crise que eu passei, uma crise de natureza teológica, ao sair da minha antiga denominação, e ter que enfrentar o abatimento diante de algumas situações que eu estava vivenciando, justamente por causa das minhas convicções. Eu me lembro que eu li a história do pregador Charles Spurgeon, quando ele passou meses e meses depressivo, a ponto de não conseguir nem sequer levantar da cama para pregar. Quando muitas vezes os obreiros do tabernáculo o levavam para pregar. Ele que sofreu com muitas enfermidades, abatimento, com um sentimento de culpa por causa das mortes que tinham acontecido na inauguração do grande templo. Abatido, cansado. E eu me lembro que eu olhava para aquelas páginas e eu dizia, se homens como esses sofreram, por que eu não? Por que eu não? Quando nós olhamos a história de servos de Deus, quando nós, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito e eu recomendo principalmente para os mais jovens, converse com pessoas com mais idade, experientes, pessoas que já estão há longas datas na igreja, por exemplo. Converse com pessoas que trilharam a história de fé. Você vai ver exemplos de pessoas que viveram muito, conheceram muito, ouviram muito. Eu lembro que, quando eu fui, acho que meados de maio, casa do irmão Aías, e aí nós estávamos lá conversando, fui pegar a máquina de escrever, inclusive vou devolver, irmão. E eu me lembro que quando chegamos no carro, e aí a Estezinha, minha filha, disse assim, papai, o irmão conhece muita coisa, né, da igreja. Eu disse, sim, o irmão viveu muitas coisas. E é por isso que a gente precisa calar e ouvir essas histórias, porque nos ensinam. Precisamos ficar perto de pessoas que viveram muito, que aprenderam muito, que já enfrentaram muitas coisas, porque elas nos ensinam. Sabe, irmãos, quantas vezes na minha caminhada de fé eu pensei e lutei com certas situações que foram justamente conselhos de pessoas que viveram muito, que me ajudaram a entender a vida, que me ajudaram a entender o ministério. Eu me lembro que muito jovem eu me achegava a irmãos mais idosos na igreja porque eu gostava de ouvir as histórias. E eu digo a você, quando eu olho Hebreus 12, o autor está dizendo, conheça histórias de servos de Deus, porque elas ajudarão você a entender a sua própria história. Então se aproxime de pessoas que têm muito a ensinar. Segunda lição desse texto, tome decisões na sua vida que contribuam para o seu crescimento espiritual. Se tem algo que te sufoca, desanima, abate, ou que te tira da presença de Deus, que tira de você a alegria cristã, simplesmente expulse da sua vida. Nem que isso lhe cause dor, mas pelo menos preservará a sua caminhada. Recalcule a rota. Pense um pouco, reflita. Sabe, eu fico pensando se nós, os crentes de hoje, do século XXI, nós pensamos pouco. Nós pensamos pouco. Muitas vezes nós ouvimos um sermão da igreja, achamos legal, interessante, edificante. Que maravilha! Mas quando chegamos em casa, na hora de dormir, quando colocamos a cabeça no travesseiro, ou se você dorme de rede, enfim. E não calculamos a nossa vida, não pensamos um pouco.
Faça isso. O Senhor levou Elias para a caverna a fim de ele repensar a vida. O Senhor levou Moisés para o deserto a fim de recalcular a rota e prepará-lo. O próprio Jesus fez isso. Quantas vezes Jesus estava no barco e dizia para os discípulos: fiquem aqui, que eu vou para o outro lado orar. E lá naquele jardim ele tinha experiências extraordinárias com o Pai. Meu querido irmão, repense sua vida. Veja se não existe algo que você precisa abrir mão. Veja se não tem alguma coisa que você precisa, isso aqui não dá mais, isso aqui vai me atrapalhar na caminhada, isso aqui vai me tirar da presença de Deus. Simplesmente tire isso da sua vida. Pastor, eu não consigo. Peça ajuda a Deus. Mas esqueça que um bom atleta também é corajoso. Ele vai dizer não a muitos pratos para manter a dieta e a condição física em dias. Terceira lição. Quando estiver cansado, quando você estiver sem força, levante a cabeça, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Meu querido irmão cansado, meu querido irmão abatido, eu quero lembrar você que o Senhor Jesus está com o seu povo, com os peregrinos da fé, com aqueles que estão esmurecidos, porque Ele sabe da nossa vida, das nossas tribulações, da nossa história, e simplesmente eu digo como é falado aqui, como está aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 3, não se afadigue, não se desanime, simplesmente olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Não olhe para as tribulações, olhe para o Senhor Jesus. Não olhe para o que fizeram com você, olhe para Jesus, porque Ele é o exemplo, mas Ele também é o grande prêmio da nossa vida. Olhe para Ele. Levante a cabeça, olhe para Jesus e simplesmente corra, que você vai cruzar a linha de chegada. Amém. Nostro rei diante da